Amém, queridos? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro dos Salmos. No Salmo de número 1. No livro dos Salmos, Salmo de número 1. Nós vamos ler estes 6 versos que compõem este salmo, um salmo muito rico para o nosso aprendizado. Amém? A palavra do Senhor, ela nos diz assim: abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a rios de água, que geram seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Podem sentar, irmãos? É sempre bom poder falar a palavra de Deus, bom poder falar a palavra do Senhor, e quando nós temos esta responsabilidade, precisamos sempre buscar a direção de Deus para saber aquilo que Deus quer falar com o seu povo. Nós estamos vivendo um tempo onde não se prioriza a palavra de Deus. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas se reúnem somente para cantar, e o tempo, o espaço maior do culto é para cantar, quando deveria ser diferente. O espaço maior do culto deveria ser dado àquele a quem cultuamos, para que ele possa falar conosco. A igreja, quando se reúne com um objetivo. O objetivo de adorar a Deus, o objetivo de tributar a Deus a sua adoração. Porém, todos nós saímos de casa e aqui viemos para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para recebermos da palavra de Deus um direcionamento para a nossa vida. Logo, percebemos que quando em um culto a prioridade não é a palavra de Deus, a direção destas ovelhas fica comprometida. Então nós precisamos priorizar mais a palavra de Deus no culto. Veja bem, o Salmo 1 é um salmo que nos traz uma lição incrível. O salmista, ele vai começar a nos dar a receita, a nos apresentar a maneira de sermos pessoas abençoadas. E quando nós lemos este salmo e vemos o que Deus faz na vida da pessoa que é exemplificada aqui neste salmo,
Então logo nós percebemos que a bênção de Deus, ela não é pequena, ela é grande. Nós então percebemos que o que Deus faz não é pequeno, é grande na vida daquele que ouve a sua palavra e que lhe obedece. O Salmo começa dizendo no verso 1, abençoado é o homem. Ou, em algumas traduções, vai dizer bem-aventurado é o homem, que quer dizer é muito mais que feliz. É o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda ou na cadeira dos escarnecedores. O salmista vai dizer que este homem, que este varão, como dizem algumas traduções, ele não é simplesmente feliz, ele é muito mais que feliz. Ele não é simplesmente alguém que é abençoado, mas é alguém muito abençoado. Agora, para alcançarmos isto de Deus, existe a necessidade de seguirmos as diretrizes dadas por Deus. Abençoado ou bem-aventurado é o homem. Perceba que o verbo, ele não está no passado nem no futuro. O verbo ser está conjugado no presente. Ele é abençoado. Ele não será, ele é abençoado. O homem é abençoado. Mas qual homem é abençoado? Aquele que não anda no conselho do ímpio. É verdade, Jesus. Só que a gente precisa entender aqui, porque o verso primeiro ele cita o ímpio, ele cita o pecador e ele cita o escarnecedor. E nós precisamos saber quem é o ímpio aqui, que eu não devo seguir o seu conselho, que o seu conselho não é bom para mim, que o seu conselho não vai gerar coisas boas para mim. Abençoado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem são estes? Este termo, este vocábulo indica alguém que é inimigo de Deus. Alguém que se torna inimigo do Senhor. Ô irmão, a Bíblia vai nos dizer que nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas têm se tornado anticristos. Nós vamos ver João dizer isso. João, ele menciona esta qualidade de pessoas. Ele vai dizer que é um tempo onde muitos têm se tornado anticristos. E o salmista diz: abençoado ou bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho daquele que é inimigo de Deus. Por quê? Ora, simples. Qual é o conselho daquele que é inimigo de Deus para você? Qual é o conselho que ele vai poder te dar para mudar a sua vida? Qual é o conselho que ele vai poder te dar para mudar a sua história? Ou para te conduzir
há um caminho de vitória, nenhum, porque é simples, a Bíblia nos diz que a luz não tem comunhão com as trevas. Quem é inimigo de Deus não está na luz. Quem é inimigo de Deus está andando em trevas. Logo, aquele que está andando em trevas não tem conselho, direção para quem está andando na luz. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão buscando aconselhar-se com pessoas que não têm vida com Deus, que não querem negócio com Deus, que não querem compromisso com Deus. Nós temos visto muitas pessoas nas fábricas onde vocês trabalham, muitos crentes que estão passando por momentos difíceis na sua vida e estão se aconselhando com pessoas que não temem a Deus, com pessoas que rejeitam a Deus, com pessoas que não têm compromisso com Deus e nem com a sua palavra. Qual é o conselho que alguém que vive nesta situação vai poder te dar? Nenhum. Um exemplo, se você estiver passando por um problema conjugal e for se aconselhar com alguém que não teme a Deus, que não serve a Deus, que é inimigo de Deus, ele vai, primeira coisa, vai dizer para você: escuta, você não é crente? Por que você está passando por isso? Cadê o poder do teu Deus? Por que você está passando por isso? Segunda coisa que ele vai dizer: rapaz, tem tanta mulher por aí, arruma outra. É o conselho de quem é inimigo de Deus. Por quê? Você percebe pela fala qual é o projeto de Satanás: acabar com as famílias. Qual é o projeto do diabo? Destruir as famílias. Logo, quando eu recebo um conselho, que a direção que vem nele é para que eu acabe com o meu casamento, para que o meu casamento se desfaça, este conselho não tem a sua origem em Deus, porque Deus não age desta maneira. Deus não faz este tipo de coisa. Deus jamais vai te aconselhar desta maneira. O conselho de Deus será outro. O conselho de alguém que serve a Deus vai ser: ore, busque a Deus. Ainda há esperança. Não, pastor, mas eu não vejo mais esperança para a minha situação. Há esperança. Não, o meu casamento está acabado. Não está acabado. Ainda há esperança. Não, a minha vida está fadada ao fracasso. Não, ainda há esperança. Se aconselhe com a pessoa certa. Não busque conselho de quem não tem nada para te dar, irmão. Bem-aventurado o varão, abençoado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não pautar a sua vida em conselhos que não têm base na palavra de Deus. Porque andar fala de um caminhar contínuo. Feliz, abençoado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não anda se aconselhando com pessoas que são inimigas de Deus. Não podemos ter isso como prática na nossa vida. Mas ai, meu Deus. Mas é da minha família.
Não interessa, nós não serve a Deus. Ah, mas é um parente que eu amo demais. Não interessa, não serve a Deus. Verdade, Jesus. Pedro, ele é tão sério quando ele fala sobre isso, que ele fala até para que haja no cristão que nasceu de novo a consciência de que ele agora precisa buscar conselhos na palavra de Deus e deixar até mesmo as tradições de família que aprendeu do pai e da mãe. É verdade. Aleluia. Por quê? Porque agora a vida é outra. Todo aquele que quer viver uma vida com Deus precisa entender uma coisa: há um momento na nossa vida que precisamos abandonar conselhos que não nos aproximem de Deus. Precisamos nos distanciar até mesmo de pessoas que abrem a boca para proferir palavras de maldição sobre a nossa vida e não palavras que gerem bênção para as nossas vidas, palavras que nos aproximem de Deus. Precisamos entender que nós que servimos a Deus temos que andar de maneira diferente. Mas veja, o versículo segue ainda, dizendo assim: e nem fica no caminho dos pecadores. E nem fica no caminho dos pecadores. Isso é sério demais. Porque quando nós vamos observar quem são estas pessoas que o salmista trata como pecadores, o salmista está dizendo que nós não devemos ficar no caminho daqueles que vivem na prática do pecado. Pastor, mas o fulano disse que é crente. Dizer que é uma coisa, e ser de fato é outra. Eu posso dizer que eu sou o que eu quiser, mas eu de fato ser é outra história. O salmista está dizendo: abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores. Não fica no caminho dos pecadores é não receber influência de pessoas dessa natureza, de alguém que vive na prática do pecado. Porque quem vive na prática do pecado está distante de Deus. Ora, João vai dizer assim: filhinhos, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Por que eu não devo amar o mundo, pastor? Porque o mundo jaz do maligno. Verdade. O sistema mundano é o que João está dizendo. João não está se referindo a pessoas. Pessoas nós temos que amá-los, independente de quem são.
Independente de como estão, nós temos que amá-los. Nós não podemos compactuar com o seu pecado. A Bíblia diz: não ameis o mundo, não ameis o sistema, não ameis as coisas que pertencem ao mundo, nem o que no mundo há. Por quê? Porque aquele que ama o mundo, as coisas do mundo, compartilha com o sistema mundano, o amor do Pai não está nele. É alguém que está distante de Deus. O texto não está dizendo que Deus não ama essa pessoa, mas que ela não ama a Deus. Porque Jesus nos ensina que aquele que o ama obedece aos seus mandamentos, aos seus princípios. Quando eu rejeito os princípios de Deus, e eu passo de forma deliberada a rejeitar os princípios de Deus, então eu me torno em um pecador contumaz. Eu me torno em alguém que vive na prática do pecado. Automaticamente, cada passo que eu dou em direção ao pecado, em me aproximar do pecado, eu dou um passo para frente em direção ao pecado e ao mesmo tempo um passo para trás em direção a Deus. Quando eu falo de pecado, nós não falamos de pecado somente de ordem moral, porque hoje quando se fala de pecado, as pessoas já pensam logo em pecado de ordem moral, mas existem uma série de práticas na nossa vida, na vida de muitas pessoas, que são pecado, que é pecado, que está enraizado na natureza da pessoa, mas que ela não desperta, ou que ela não quer mudar. Mas quando nós aprendemos a palavra de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, então nós vemos que essas práticas, elas vêm fazendo parte da nossa vida, às vezes há muitos anos, mas nós precisamos entender que chega um momento que temos que dar um basta, romper com o mundo, romper com as práticas mundanas, romper com aquilo que nos afasta de Deus e caminharmos na direção do Senhor. Quando a Bíblia diz, nem fica no caminho dos pecadores, ela está sugerindo um padrão de vida. Um padrão de vida. Eu me aconselho com alguém que odeia Deus, que é inimigo de Deus e do seu povo. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: eu não gosto de crente, detesto crente, não posso ver crente, e você vai se aconselhar com ele? Então perceba que há uma escada, degraus sendo caminhados, mas não subindo, descendo. Porque primeiro se aconselha com o ímpio. Agora, o seu padrão de vida, ele já é pautado no caminho dos pecadores. O terceiro estágio, qual é? Se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? São aqueles que zombam, são aqueles que ridicularizam as coisas de Deus. Zomba do crente, zomba da igreja, zomba do que Deus faz, escarnece daquilo que Deus faz, e aí o crente
se assenta na cadeira deles. Eles, com a sua prática, eles expressam um profundo desprezo para com as coisas de Deus. E sabe o que é interessante? É que o crente vai para a igreja sábado, domingo, ouve a palavra, na segunda-feira senta para ouvir quem costumeiramente zomba do Deus que ele serve. Nós precisamos saber entender que existem ambientes que não nos cabem mais. Nós precisamos saber e entender que existem lugares que nós não podemos mais frequentar. Pastor, mas é a fábrica que eu trabalho. Continue trabalhando lá. Mas você não é obrigado a manter comunhão com as pessoas que lá estão, se elas são pessoas que zombam do seu Deus. Você tem que chegar no ambiente e ser luz. As pessoas que estão zombando de Deus, quando você chegar no ambiente, elas têm que parar de zombar de Deus e respeitar a sua presença como sendo o representante de Deus na terra. Verdade, Jesus. Aleluia. Agora, é interessante porque hoje os escarnecedores, os pecadores, os ímpios, se sentem à vontade na presença de muitos crentes. A presença de muitos crentes nos dias de hoje não gera mais incômodo. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo no livro de Atos dos Apóstolos, as pessoas preocupadas com os discípulos que estavam andando por toda parte, pregando o Evangelho, Paulo e seus companheiros. E quando Paulo chega em um determinado lugar, eles disseram assim: e estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Hoje isso não acontece mais. Nós estamos vivendo um tempo em que a presença de crente não incomoda mais o ímpio. Algo está errado, ou conosco, ou com a Bíblia. E eu prefiro crer que o que está errado é conosco. O erro está em mim, não na palavra de Deus. Se eu, como cristão, não exerço influência no meu ambiente de trabalho, antes sou influenciado pelas pessoas que lá trabalham, algo está errado comigo, irmão. Nós precisamos ter uma postura diferente. Nós precisamos ter um comportamento diferente. Eu não estou dizendo que você vai chegar na fábrica e não vai dar bom dia para ninguém. Não, aliás, você como cristão tem que chegar todo dia na fábrica com um sorriso de orelha a orelha, dando bom dia para todo mundo. Pastor, mas o senhor não sabe da minha luta e nem quero saber. O que eu quero saber é que você tem que ser sal na terra, luz no mundo. Nós, como cristãos, temos que ser sal na terra, luz no mundo. O crente não é aquele que na primeira oportunidade que tem começa a contar miséria. O crente é aquele que a primeira oportunidade que ele tem, ele fala de Jesus, ele fala do Deus que transformou a sua vida. Ele procura levar pessoas a Cristo e não distanciar as pessoas de Cristo com o seu testemunho, irmão. As pessoas precisam olhar para você e para mim e dizer assim: escuta, você não passa problema não? Por quê? Você vive sorrindo. É porque o crente
não chora para fora. O crente chora para dentro e sorri para fora. Entendeu? As lutas não podem te abater. Eu entendo, somos humanos, falhos, limitados, e existem momentos na nossa vida que as ventanias, os vendavais são muito fortes, sim. Mas eu preciso saber em quem eu tenho depositado a minha fé. O salmista diz: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, ou como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não adianta, pode estar a tempestade de vento que estiver do lado de fora da sua vida, no lado de dentro você tem paz, você descansa, porque você sabe quem está cuidando da sua vida. Aleluia. Agora o crente está passando por luta, aí ele chega na fábrica e vai falar mal do irmão da igreja. O que eu faço? Olha, tem um irmão lá na igreja que pega no meu pé. O que eu faço? Se aconselhando com o ímpio. Aí o ímpio vai dizer assim: um crente fazendo tudo isso para outro crente? Então eu não quero ser crente, não. Esse negócio de ser crente, então, não é bom, não. Irmão, ao invés de você chegar lá fora e se aconselhar com alguém que não serve a Deus sobre uma questão que você tem dentro da igreja, ou fora da igreja, mas envolvendo outro cristão, ao invés de você chegar lá e contar problemas, conte o que Jesus está fazendo na sua vida. Verdade. Problema não se conta para outro homem, se conta para Deus. A menos que a pessoa que você vai contar o seu problema possa te dar uma direção do alto, possa trazer para você uma palavra de direção divina para a sua vida. Caso contrário, guarde com você. Conte para Deus. O conselho de Jesus é entrar no quarto, fechar a porta e orar, falar com Deus. Agora nós estamos usando a desculpa de que temos que ganhar as pessoas para Jesus, para fazer o que elas fazem e frequentar os mesmos ambientes que elas frequentam. Ô irmão, tem cantor aí na mídia frequentando disco. E chega lá e diz assim: não, eu fui lá numa balada que é para ganhar as pessoas para Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Deus não precisa que nós nos misturemos e entremos em ambientes que vai gerar escândalo e não glória para o seu nome. Existem 1001 maneiras de nós falarmos de Jesus. Eu não preciso necessariamente entrar lá, dançar com eles, beber com eles, fazer o que eles fazem para falar de Jesus. É se assentar na roda dos escarnecedores. E o que é se assentar na roda dos escarnecedores? Irmão, é permanecer num determinado local. Se o local onde eu estou, as pessoas que ali estão zombam de Deus, saia de perto. Sente em outra mesa. Pastor, eu estou lá na mesa, na fábrica, lá no chocodô da fábrica para almoçar. E não tem jeito, eu estou lá sentado com os amigos da sessão e eles falam um monte de coisa. Saia de lá e sente em outro lugar. Sabe aquele velho ditado que eu tenho certeza que a sua mãe dizia? E para alguns a minha avó dizia. Sua mãe dizia para você
E a minha avó dizia para mim, entendeu? É porque alguns estão alguns anos na minha frente. Entendeu? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Minha mãe dizia, minha avó dizia, é aquele negócio que você está ali sentado com os escarnecedores, mas você é crente, e eles começam a contar piada, eles começam a zombar, eles começam a escarnecer, e você está ali, Jesus tem misericórdia, Deus me ajuda, tem misericórdia da minha vida, eu não posso ficar aqui. Daqui a pouco você já não fala mais e começa a dar risada do que eles estão falando. Daqui a pouco você já não só dá risada do que eles estão falando, como você começa a falar também. Pois é, a água furou a pedra dura. Você já está participando do que eles participam, comendo na mesma mesa que eles, vivendo a mesma realidade que eles vivem. Aí não venha me dizer que Deus vai abençoar a sua vida, porque o princípio da bênção de Deus para você e para mim é a separação de tudo aquilo que nos separa de Deus, é a santificação. E o Senhor diz na epístola do escritor aos Hebreus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é tempo de igreja que vai determinar a minha salvação, mas é o quanto eu me santifico, o quanto eu busco a Deus. Eu posso ter 300 anos dentro da igreja, se eu for alguém que vive na prática do pecado, o meu tempo de membro em uma igreja não garantirá a minha salvação. Mas veja que o Salmo segue. Ele diz que abençoado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor. E quando o salmista está se referindo à lei do Senhor, para nós nos dias de hoje, aplicando para nós nos dias de hoje, é toda a Bíblia. O prazer do crente não tem que estar em coisas que afastam ele da presença de Deus, mas tem que estar em meditar na palavra de Deus. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, nos princípios de Deus, nas diretrizes da palavra de Deus. Por quê? Porque as palavras de Deus para a minha vida, elas geram vida. Jesus disse, as palavras que eu vos disse, elas são espírito e vida. Jesus disse, as palavras que eu vos disse, têm gerado limpeza na vida de vocês. Jesus disse aos seus discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Quanto mais tempo eu invisto na meditação das Escrituras, mais limpo daquilo que me afasta de Deus eu vou ficando, e mais próximo da presença de Deus eu vou ficando. Aleluia. Agora veja, porque ele diz, o salmista diz, que o princípio que rege, que direciona a nossa vida e que nos conduz a uma vida abundante, a uma vida de bênçãos abundantes e de vitórias abundantes. E daqui a pouco você vai perceber que eu não estou falando só de bênção material. O texto mostra isso. Porque hoje em dia, quando você fala de bênção, todo mundo já pensa logo, Senhor, aquela minha casa está chegando, o meu carro. Não é isso. Vai chegar, se você trabalhar.
juntar dinheiro para ir comprar. Aí vai chegar. Mas se você não fizer isso, irmão, sinto em dizer a você, riqueza não vai cair do céu, não. Se você quer ser rico, se prepare, estude bastante, acorda cedo e vai trabalhar. Primeiro porque Paulo diz que quem não trabalha não come. Paulo disse, não foi eu? Quem não trabalha não deve comer. Tem que trabalhar. Amém? Mas vamos voltar para o texto. O princípio que leva-nos a provar o melhor de Deus, a bênção de Deus, não é simplesmente no fato de nós nos distanciarmos daquilo que não agrada a Deus. Não é só eu deixar de me aconselhar com o ímpio, eu deixar de andar no caminho dos pecadores e eu deixar de me assentar na roda dos escarnecedores. Não é só isso. Não é só uma ação negativa com relação a alguma coisa, e essa coisa é me envolver com pessoas que me distanciam de Deus, mas o fato de eu ter um comportamento contrário ao que eu tinha antes. Antes eu me assentava com os escarnecedores, hoje eu não me assento mais, mas o que eu estou fazendo? Eu estou parado, esperando a bênção cair do céu. Vai cair não, querido, vai cair não. Não vai não. O que eu tenho que fazer então? Porque o texto mostra o que eu não devo fazer, mas ele também diz o que eu devo fazer a partir de então. A partir do momento que eu me distancio destas três classes de pessoas, eu agora preciso ter um comportamento diferente e uma ação diferente. Qual é? Eu preciso meditar nas Escrituras. Não é só deixar o que ele fala no verso 1, mas é praticar o que ele começa a falar no verso 2. Não é só de deixar de fazer o que é errado, é passar a fazer o que é certo. Não é só deixar de mentir, é deixar de mentir e passar a falar a verdade. Não existe conversão, não existe mudança sem evidências de que de fato eu mudei. E o texto mostra isso de uma forma muito clara. Qual é a evidência clara de quem mudou? Do verso 1 para o verso 2. Qual é a evidência clara? Eu agora não tenho mais prazer em andar, em estar junto com pessoas que me distanciam de Deus. Agora o meu prazer está na lei do Senhor. Eu agora mudei a minha prática de vida. Eu agora não passo mais tempo nas redes sociais. Eu agora passo mais tempo com a Bíblia. Eu agora não passo mais tempo falando com os parentes do Brasil. Eu passo mais tempo de joelho dobrado falando com Deus. Ou sentado, mas falando com Deus. Orando, buscando me aproximar mais de Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita, de dia e de noite. O salmista não está dizendo que você não vai mais dormir. Porque tem gente que vai ler isso aqui e vai dizer, e agora? Não durmo mais. Não durmo mais. É igual uma vez eu estava ensinando e aí eu disse que nós temos que ler a Bíblia com oração. E aí um abençoado de um aluno, não daqui por favor, mas um abençoado de um aluno veio e me disse assim, mas pastor, como é que eu vou ler a Bíblia e orar ao mesmo tempo? Eu disse, não, ele não disse isso. Não, ele não fez essa pergunta para mim. Fez não, não creio. Eu não acredito. Eu não posso crer que ele me fez essa pergunta. E eu disse, não, santo.
Quando eu digo que você tem que ler a Bíblia com oração, é que você tem que ler a Bíblia, mas antes de ler a Bíblia você tem que orar, pedir que o Espírito Santo de Deus te ajude a entender o que você vai ler na Bíblia, pedir que Deus fale com você, pelo amor de Deus, porque ou você lê ou você ora, né? Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então tem crente que se lê isso aqui, ele vai entrar por esse caminho, vai dizer, então eu não durmo mais, pastor, eu tenho que ler a Bíblia de dia e de noite. Só que a expressão bíblica aqui, meditar, na sua raiz, no original do hebraico, é ler em silêncio. Por exemplo, a mensagem que eu ouço no sábado, no culto, a mensagem que eu ouço no domingo, no culto, eu chego em casa e eu leio de novo, e eu vou mastigando aquela palavra, eu vou pensando aquele texto, o tempo todo, o dia todo, eu deito na cama, e eu estou ali pensando aquele texto, eu vou dormir, quando eu me acordo, eu estou pensando aquele texto, me alimentando daquela palavra. Agora o que é que nós vemos hoje? Os crentes ouvem a mensagem aqui, chegou lá em cima, na cantina, no café, perguntar para ele o que o pastor pregou, ele disse aí não. Se o culto for aquele culto pentecostal, crente pulando para lá e para cá, pior ainda, ele vai dizer, eu não sei não, eu sei que foi fogo puro, pulei igual pipoca dentro da panela, mas o que o pastor pregou eu não sei. Não, tudo bem, pelo menos o texto que ele leu, pior ainda porque eu não levei nem Bíblia para o culto, porque hoje é moda, os crentes não trazem Bíblia para o culto. Nem no bendito celular tem um aplicativo da Bíblia. Tem o aplicativo do Snapchat, tem o aplicativo do Messenger, tem o aplicativo do Instagram, tem o aplicativo do Twitter, tem o aplicativo do bendito Facebook, mas não tem o da Bíblia. Não tem o da Bíblia. É a nossa geração. Mas eu creio numa mudança. Aleluia. Eu creio numa mudança. E eu estou começando a ver neste lugar uma mudança. Os crentes desejando mais a palavra, desejando aprender mais da Bíblia. Este é o princípio de um grande avivamento. Quando eu reconheço as minhas falhas, me volto para as Escrituras, elas revelam a minha podridão, elas revelam o meu pecado, elas revelam a minha miséria, e elas me fazem me aproximar mais de Deus. Então eu começo a orar, eu começo a buscar, e o poder de Deus, a presença de Deus vai limpando a minha vida, e daqui a pouco eu estou cheio da unção de Deus, do poder de Deus, recebo o batismo com o Espírito Santo, recebo dons espirituais. Deus está trabalhando nesta última hora da igreja para gerar um avivamento que a nossa geração ainda não viu, que este país ainda não provou. Escreva o que eu estou dizendo a você nesta noite. Deus vai avivar a sua igreja nos quatro cantos desta nação, vai sacudir o Japão. O Japão vai entender e reconhecer quem é Deus, quem é Jesus. Quando nós nos voltarmos para Deus, aleluia, quando nós nos voltarmos para a sua palavra, é lindo o que o salmista diz. Primeiro eu tenho que me afastar de pessoas que não me aproximam de Deus. Depois eu tenho que ir para a palavra que me aproxima de Deus. Aí o salmista diz que quem faz isso será como a árvore plantada junto a
água. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E o salmista usa aqui uma imagem. Ele usa aqui um costume de como eram plantadas as árvores no Oriente. Porque as árvores no Oriente, elas eram plantadas entre riachos. Eles desviavam o leito dos rios, o curso dos rios, para que estes riachos, as águas, começassem a passar por entre as árvores, para que estas pudessem se alimentar da água que vinha direto da fonte. Aleluia! Ele está dizendo que aquele que abandona as práticas do mundo e as pessoas que vivem e que estão distantes de Deus e se voltam para a palavra de Deus, são comparadas a pessoas, são comparadas, melhor dizendo, a árvores como no Oriente, que são plantadas junto a ribeiros de água, a rios de água. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Por quê, irmão? Aleluia, Jesus. Quem é a fonte da água viva? Aleluia, Deus. Todas as vezes que a Bíblia menciona a água, ela está falando da água como palavra, e ela está falando da água como o Espírito Santo. Jesus disse assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas, aleluia, rios de águas vivas fluirão do seu interior, do seu ventre. Oh, aleluia! Sabe por quê, irmãos? As raízes das árvores estão nas profundezas da terra. Ela não é a árvore, a beleza e a grandeza da árvore, ela depende da profundidade de suas raízes. Nós estamos querendo crescer, mas não crescer de forma superficial. Nós estamos querendo crescer, mas um crescimento sem firmeza, e não dá para crescer a quantidade que Deus quer que nós venhamos crescer, se não nos voltarmos à palavra, se não nos aproximarmos de Deus, se não formos como árvores que são plantadas junto a rios de água. Por quê? Porque as suas raízes absorvem todo o alimento necessário que vem da terra, que vem da água, tudo que ela precisa. Ei, queridos, ei, amados, o que o salmista está dizendo é que nós precisamos estar junto da fonte das águas, e a maneira de estar junto da fonte das águas é meditando nas Escrituras. Veja que quem está perto da fonte, quem é plantado junto a ribeiros de águas, as árvores no Oriente eram plantadas às margens dos rios, dos riachos. Você via aquela árvore grande, bonita, e nós olhamos para a beleza dela, os nossos olhos contemplam a beleza dela e do que ela produz. Eu vou falar daqui a pouco, mas nós olhamos para a beleza dela, nós dizemos: que árvore bonita. Nós olhamos e dizemos: olha que árvore grande. E quando nós olhamos para as suas raízes, muitas árvores, as raízes estão rompendo o solo. Você vê aquelas raízes grandes, rompendo o solo. Já andou pelo calçadão que tem árvore plantada? A raiz da árvore cresce tanto que ela começa a estourar as calçadas, o asfalto. Nós olhamos aquilo ali, mas nós não temos noção da profundidade da raiz daquela árvore. Quem olha para a igreja, quem olha para você,
vê a sua beleza, vê como você é diferente, mas ninguém consegue ver a sua raiz. O que a Bíblia está dizendo, o que a Bíblia está nos dizendo, é que o que vai gerar mudança na minha vida, não é aquilo que as pessoas estão vendo, mas aquilo que ninguém vê. Porque a minha raiz ninguém vê, aquilo que me dá sustentabilidade ninguém vê. Sabe o que ele está dizendo? Ninguém precisa saber quantas horas você ora por dia, ninguém precisa saber quantas horas você lê a Bíblia por dia. As pessoas vão perceber que você tem intimidade com Deus quando olharem para você, quando olharem para a sua vida, quando passarem a te observar. Oração, jejum e meditação na palavra não é troféu para sairmos expondo, para as pessoas verem. Por isso Jesus disse: olha, quando você for orar, entra no teu quarto, ora em secreto, que o teu pai que te ouve em secreto vai te responder. Jesus não mandou você sair gritando por aí, dizendo quanto tempo você ora, quanto tempo você jejua. Ele mandou orar em todo lugar, mas oração com intimidade é no quarto, é no oculto. Buscar intimidade com Deus é num lugar que ninguém vê, ninguém precisa saber. Teu marido não tem que saber quanto tempo você ora, teu filho não tem que saber, tua esposa não tem que saber, basta saber que você está orando. Quanto tempo você ora não importa eles saberem, o fato é que nós estamos buscando, o fato é que a igreja está orando. E a oração não pode ser aquela oração que começa hoje e termina amanhã. A Bíblia diz: orai em todo tempo, orai em todo tempo, orai sem cessar. A igreja não pode cessar de orar, porque no dia que a igreja cessar de orar, ela cessa na comunhão com Deus, o relacionamento se rompe. O relacionamento entre Deus e o crente é a oração, a estrada, o caminho que liga o crente com o seu Criador, com o seu Pai Celestial é a oração. Precisamos voltar a orar ou continuar orando para que as nossas raízes se aprofundem cada vez mais. Aleluia. Agora veja que a árvore plantada é diferente. A árvore plantada, ela gera o seu fruto na sua estação. Não gera antes do tempo, gera no tempo. Se eu estou junto à fonte, eu tenho que ter uma certeza, eu vou gerar o fruto. Pastor, então quer dizer que se eu estou junto à fonte, eu vou pregar? Isso não é fruto, é folha. Então eu vou cantar bonito. Isso não é fruto, é folha. Quando a Bíblia fala de fruto, ela não está falando de talento, ela não está falando de dom, ela não está falando da sua eloquência na pregação, ou da sua voz bonita no louvor. Isso tudo é folha. O problema é que hoje nós estamos muito mais preocupados com aquilo que é externo do que com aquilo que é interno, do que com aquilo que é no interior. Nós muitas vezes estamos querendo estar em evidência, porque eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero fazer. Isso é folha. Isso é folha. Quando a Bíblia fala de fruto, neste texto, em João 15, ela me leva para Gálatas 5.
Porque o fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, o amor. E aí a Bíblia diz, e contra estas coisas não há lei. O que é fruto? E qual é o fruto que nós, que estamos próximos à fonte das águas, geramos? O que é o fruto que precisa ser gerado? O que é o fruto que permanece, como Jesus diz em João 15? São aqueles que me assemelham a Jesus Cristo. O objetivo do fruto, o propósito do fruto é me deixar parecido com Jesus. Amor. Amar como Deus amou. Nós não vamos conseguir amar na mesma proporção que Deus amou, porque somos homens. Mas podemos amar sem esperar nada em troca como Deus amou. Hoje nós estamos confundindo amor. Nós amamos somente aqueles que fazem algo para nós. Então o nosso amor é um amor fictício, é um amor mentiroso, é aquele amor que ele só se torna recíproco quando eu recebo alguma coisa. Se o irmão não me der nada, não me ajudar quando eu preciso, não fizer algo para mim, então eu deixo de amá-lo. E quem de fato ama, o verdadeiro amor, ou o amor à luz da Bíblia, é aquele que dá sem esperar nada em troca. Eu tenho alegria, e a alegria como fruto do Espírito é aquela que independe da circunstância. Eu sou sempre alegre. O mundo está desabando e eu estou alegre, feliz, porque eu sei que Deus está cuidando da minha vida. A benignidade é a característica daquele que é benigno. A benignidade é o antônimo da malignidade. Alguém que tem a malignidade no coração, que tem prazer em fazer o mal para alguém. Mas quando eu começo a gerar fruto, quando eu me torno uma árvore plantada junto a rios de água, a ribeiros de água, então eu começo a dar o fruto na estação própria. A Bíblia está falando desses frutos. A Bíblia está falando do fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito vai me aproximar, vai evidenciar para as pessoas que eu sou servo de Deus, que eu sou discípulo de Jesus. Eu me pareço com Ele. As pessoas vão olhar para você. Você não vai precisar dizer que é crente. Quando elas olharem para você, elas vão perceber que você serve a Deus. Quando elas te observarem, porque não pense que o mundo não nos observa. Principalmente quando você declara que é cristão, as pessoas passam a te observar. E aí quando elas te observarem, elas vão dizer assim: olha, verdadeiramente você é crente, rapaz, você é servo de Deus mesmo. Olha, você tem um negócio tão diferente que eu quero ir lá na sua igreja, eu quero ouvir a palavra, eu quero ser igual a você, eu quero receber isso aí que você recebeu. Como é que isso acontece? Aí você vai dizer para ele: sai do mundo que você vive, sai do meio das pessoas que você vive, abandona as práticas mundanas e vem para cá, vem para a Bíblia, vem para as Escrituras, vem para a oração. Aleluia! Porque a única coisa que me assemelha com Jesus, a única coisa que me aproxima de Cristo, que vai limpar a minha vida a tal ponto de eu me parecer com Ele, é quando eu me alimento daquilo que vem dEle. A sua palavra. Dá o fruto na estação própria. O texto diz que tem tempo. Todo fruto tem um tempo. Não queira queimar etapas na sua vida. As coisas acontecerão num determinado tempo.
as lições, as experiências que estão chegando na sua vida gerarão o fruto da época. As circunstâncias que você está passando é para gerar o fruto da estação que você está vivendo. Tem árvore que dá fruto no inverno, e tem árvore que dá fruto no verão, e tem árvore que dá fruto na primavera, e tem árvore que dá fruto no outono. O crente no inverno gera fruto, no verão gera fruto, na primavera gera fruto, e no outono gera fruto. Você gera fruto em todas as estações da sua vida, porque cada estação da minha e da sua vida, elas vêm no momento de Deus para gerar aquilo que Deus quer que eu gere, que você gera, no momento exato, no tempo exato, no dia certo. Não se preocupe, o que você está passando é para um fruto ser gerado na sua vida, e é o fruto da estação própria. Deus não acelera e nem atrasa processo na vida de ninguém. Acontece no tempo, no momento, porque Deus é o Senhor do tempo. Ele controla o tempo, Ele controla o momento. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas estão sujeitas à direção de Deus. Aleluia. Vou encerrar, tá? Sua folha também não murchará. Não vai murchar. Agora, sabe o que é interessante? É que o salmista cita o fruto antes da folha. Porque a ordem natural das coisas, a árvore cresce e nascem, e aparecem os galhos, e começa a aparecer o quê? As folhas. Depois vem o fruto. É que com Deus é diferente. Para aparecer as folhas, primeiro Ele faz você gerar fruto. Eu quero pregar, mas para pregar tem que gerar fruto. Eu quero cantar, mas para cantar tem que gerar fruto. Eu quero ser pastor, mas para ser pastor tem que gerar fruto. Eu quero ser obreiro, para ser obreiro tem que gerar fruto. Deus não antecipa, Deus não queima etapas, Deus não inverte processo. Entenda uma coisa: primeiro você tem que gerar fruto. Primeiro você tem que mostrar, apresentar na sua vida diária evidências de um cristianismo autêntico, para depois as folhas aparecerem. Sabe por quê? Porque senão tem gente que é assim, e a gente vê muito isso. Está num determinado cargo na igreja, e aí tem a mudança de cargo. Tem a mudança, o pastor vai lá no culto administrativo e substitui o irmão fulano de tal daqui, e no lugar dele bota outro. Ou substitui a irmã fulano de tal daqui, e no lugar dela coloca outra. Ela dizia na igreja. Ela vai para outro lugar. Ela diz: aqui estão matando o meu ministério. Aqui estão me podando, estão me impedindo de crescer. Não consegue entender. Não consegue entender que Deus não cria ninguém defeituoso. Deus vai dar o crescimento para você e para mim em todas as áreas. Mas para que Deus me dê o crescimento em todas as áreas, eu preciso entender que cada função que eu exerço na obra de Deus existe um tempo determinado. Ei, não é você que diz acabou o tempo, é Deus que diz que acabou o tempo. Ele é o dono do tempo.
E quando ele disser que acabou o tempo, não é para você primeiro que ele vai dizer, é para quem ele usou para te colocar que ele vai falar. Olha, acabou o tempo, é hora de mudar. Aí o crente fica bicudinho. Por quê? Porque ele só é crente por causa do cargo. Tirou o cargo, acabou a vida cristã. Irmão, você tem que ter o cargo porque é crente, e não ser crente porque tem o cargo. Você tem que ter o cargo porque é santo, e não ser santo porque tem o cargo. Você tem que apresentar fruto para depois fazer alguma coisa. Você tem que caminhar com Jesus, tem que ser lapidado por Deus, trabalhado por Deus, para depois trabalhar para Deus. O que foi que Deus disse aos discípulos? O que Jesus disse aos discípulos? Ei, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A obra tinha urgência? Tinha. A obra tinha necessidade? Tinha. Mas Deus não podia enviar ninguém para o campo despreparado e desprotegido. Deus primeiro prepara para depois mandar. Deus primeiro cuida, reveste para depois enviar. Deus não envia para depois preparar. Não, os homens estão invertendo valores, estão invertendo posições, mas Deus continua sendo o mesmo. Primeiro tem que ter fruto para depois surgirem as folhas. A obra era urgente. Ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Serão. Futuro. Porque algo tinha que acontecer primeiro. Antes de Deus fazer o que você quer, algo vai ter que acontecer primeiro. Ai, Jesus. Antes de você chegar aonde você quer, algo vai ter que acontecer primeiro. Deus disse aos discípulos, Jesus disse, vocês vão ser minhas testemunhas. Serão. Mas antes de saírem e serem testemunhas, vocês terão que receber um revestimento de poder. Então fica lá em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não é para sair enquanto não receber, é para ficar lá. Não é para ir para o campo enquanto não receber, é para ficar lá. Pedro podia questionar, Senhor, eu tenho promessa, e o Senhor diria, eu sei que você tem a promessa, que fui eu que fiz a promessa, mas eu não cumpro a promessa enquanto você não estiver pronto para receber o cumprimento da promessa. Aleluia, entendeu nada, né, irmão? Se tivesse entendido, tinha adorado a Deus. Deus te fez promessa, mas Ele não cumpre a promessa enquanto você não estiver pronto para receber a promessa. A promessa estava sobre a igreja, sobre os discípulos. Vocês vão anunciar, vocês serão testemunhas. O problema é a palavra testemunha. É Espírito Santo. Porque a palavra testemunha no original do grego é mártir. E ninguém consegue ser verdadeiramente um mártir do Evangelho se não estiver cheio do Espírito Santo. Aleluia. Vocês serão preparados até mesmo para entregar a vida por amor do Evangelho, se for necessário. Mas da maneira que vocês estão, vocês ainda não estão prontos. Vocês ainda não estão preparados. Primeiro vocês têm que ficar em oração até receber o poder. Quando eles receberam o poder, eles foram enviados. Eles saíram pregando, eles saíram anunciando. Aí você vê Estevão sendo morto, apedrejado. Mas enquanto estavam apedrejando Estevão, ele não estava murmurando, ele não estava criticando, ele não estava apontando ninguém. Ele estava olhando em direção ao céu. E ele estava dizendo, eis que eu estou vendo o céu aberto, e eu estou vendo o Filho do Homem. Eu estou vendo, porque
gera fruto. Sua folha também não vai murchar. E tudo que você fizer vai prosperar. Em nome de Jesus. Aleluia. Quer um exemplo bíblico disso para eu encerrar? José. É Deus. José tinha promessa, sim ou não? José tinha promessa, sim ou não? Sim. Mas José estava pronto para receber a promessa, sim ou não? Porque antes algumas coisas tinham que acontecer. Antes da promessa se cumprir, José, uma cisterna te espera. José, os teus irmãos vão te vender a uma caravana de ismaelitas. José, você vai ser vendido de novo. José, você vai chegar na casa de Potifar. José, você vai ser caluniado. José, você vai ser preso injustamente. Ei, José, as pessoas vão se esquecer de você. Lembra o que ele disse para o padeiro? Olhem para o copeiro, você vai morrer, mas o outro vai ser restituído no teu lugar. Olha, deixa eu te fazer um pedido. Quando você chegar lá e estiver do lado de Faraó, lembra de mim. Não lembra não, irmão, sabe por quê? Aí você diz, ninguém lembra de mim, ninguém me ama. Não, irmão, não é que as pessoas não te amam, não é que ninguém se lembra de você, é que não chegou o tempo das pessoas se lembrarem, não chegou o tempo de Deus te abençoar. Entenda uma coisa, a minha vitória e a sua vitória não vem da terra, vem do céu. A minha vitória e a sua vitória não é determinada pelo homem, é determinada por Deus. O que Deus tem para fazer na minha e na sua vida não será o homem quem irá fazer. O copeiro não lembrou de José, porque Deus não permitiu que ele lembrasse antes do tempo, porque Deus não queima etapas. No tempo certo, ele se lembrou. José, acabou o tempo da luta. Você passou pela escola. Você foi aprovado em todas as matérias. Agora é hora de tomar posse do que eu tenho te prometido. Mas há um detalhe em cada prova que José passava. Vai ler a Bíblia que o livro do Gênesis vai dizer. Em cada prova que José passava, o texto diz assim: e o Senhor era com José. Aleluia! E o Senhor estava com José. Aleluia! Ele estava preso, mas a Bíblia diz: o Senhor estava com José. Aonde Deus está comigo, seja na cisterna, seja na casa de Potifar, seja na prisão, se Jesus está com você, se acalme. Se Jesus está com você, glorifique, porque no tempo exato Ele muda a tua história. E Ele tirou José da prisão e o elevou ao trono, porque quando Deus promete, Ele cumpre. E quando você e eu geramos fruto e o nome do Senhor é glorificado, Ele nos exalta. Verdade. Primeiro, o trabalhar de Deus na minha e na sua vida redundará em glória para Deus e não para você. A glória não será para você, será para Deus. Primeiro para Deus. Depois as pessoas vão dizer: rapaz, quem era você? Olha onde você está hoje. A glória é de Deus, não é sua. A glória é de Deus, não é minha. Não sou eu quem faz, é Deus quem faz. Amém? Amém. Vamos orar e agradecer a Deus.